Cases major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this, unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. Eis que o jogo revela a sua verdadeira face. Enquanto a horda bolsonarista, em seu delírio de exclusividade, ainda se arrastava pelos corredores secundários de Washington, acreditando ter o monopólio do tráfego rasteiro com a Casa Branca, o presidente Lula executou sem alarde o movimento mais maquiavélico desde o início do governo. Um golpe de teatro político que expõe não a mera divergência, mas a falência anatômica de uma direita brasileira patética, amadora e profundamente burra. A química relatada entre Trump e Lula não é um acaso diplomático. É um golpe de Estado nas relações internacionais da extrema-direita. É a confirmação prática de um princípio que a esquerda compreende na dor e a direita carnivalesca de Bolsonaro é incapaz de assimilar, pois confunde grupinho de Telegram com gabinete de estratégia. Maquiavel, esse homem da realidade nua e crua com a qual eu iniciei o vídeo como uma frase dele, já ensinava. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. A equipe de Lula, ao contrário dos apóstolos da ignorância, não tentou ser boa ou pura para agradar a seita bolsonarista. Eles foram pragmáticos, foram realistas. Enquanto Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro faziam a pose de embaixadores em terra de ninguém, Lula foi direto ao leão. E o leão, reconhecendo outro predador no mesmo habitat, respondeu com que rolou uma química, que só faz negócios com quem ele realmente gosta. E que, provavelmente, isso sinaliza para uma boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Você foi surpreendida por esse elogio do Trump a Lula? Desculpa, não ouvi Se você bem. foi surpreendida pelo elogio. Sim, realmente foi um momento espontâneo. Parece que o encontro que eles tiveram nos bastidores foi algo que não foi planejado. O presidente Lula estava saindo e o presidente Trump entrando, e neste corredor, então, tiveram alguns momentos para falar, e os dois aproveitaram da oportunidade de falar cara a cara. Então, foi uma conversa breve, espontânea, boa, e agora vamos ver o que vai acontecer como uma possível reunião. Amanda. Meus amigos, isso não é uma simples vitória, é uma humilhação estratégica. É o que Maquiavel chamaria de agir com virtude. A habilidade de moldar o destino através da astúcia e da força. Lula agiu com virtude. E, por outro lado, a trupe bolsonarista age com virilidade efêmera, barulhenta
e totalmente ineficaz. A estratégia bolsonarista sempre foi muito frágil, como um castelo de cartas. O que eles sempre quiseram foi jogar para a sociedade brasileira a ilusão de que eles eram os únicos interlocutores válidos com a ala trumpista nos Estados Unidos. Era uma mentira vendida para os seus fiéis, uma muleta para sua autoestima política. O elogio do republicano e subsequente a reunião entre Lula e Trump é o sopro de realidade que derruba esse castelo de mentiras. A dupla dinástica e fracassada de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foi publicamente e internacionalmente desarmada. A sua arma secreta mostrou-se um brinquedo de plástico. E o mais deliciosamente maquiavélico de tudo, é melhor ser temido do que ser amado, se não puder ser ambos. Neste momento, Lula é para os bolsonaristas a encarnação do temor. Eles não odeiam apenas, eles temem. Temem porque o homem que eles juraram que estava isolado do mundo está na realidade jogando xadrez em um tabuleiro que eles nem enxergavam. E o golpe de mestre é que isso foi feito não com confronto, mas com um aperto de mão, um sorriso e um abraço. A violência simbólica mais perfeita. E agora, meus amigos, observe o espetáculo da derrocada. Os bolsonaristas mais pragmáticos, aqueles que ainda possuem um neurônio funcionando, já baixaram a bola. Perceberam que a interlocução exclusiva de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro era um conto da carochinha. Perceberam que apostar todas as fichas nessa dupla era como apostar em um cavalo de pau. E na política, como na guerra, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. A perda desse patrimônio simbólico, a suposta ligação privilegiada com os Estados Unidos, dói mais do que qualquer princípio. Claro que essa fala de Trump sobre a química com o presidente Lula já está repercutindo e muito entre integrantes do governo e também entre bolsonaristas. Entre integrantes do governo, a turma do Itamaraty, eles estão chamando de golaço essa fala de Trump e dizem que desarma a estratégia de bolsonaristas de dizerem que eles têm o monopólio da interlocução com a Casa Branca. Essa última avaliação também é compartilhada por bolsonaristas mais pragmáticos, que me dizem que quebra essa ideia do monopólio da interlocução da dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eles acham que fortalece Lula, a turma bolsonarista, e a turma do presidente Lula está me dizendo o seguinte, que eles estavam esperando um alinhamento da relação neste momento, porque eles dizem que isso é comum no backstage, ali nos bastidores. Eles lembraram, inclusive, daquela fala de Bolsonaro sobre Trump I love you, em 2019, também aconteceu ali entre um saindo, o outro entrando, ali nos bastidores, nesse backstage. Então, eles estavam esperando esse alinhamento nessa viagem do presidente Lula, e também eles dizem que aguardam o que eles chamam de chilling effect na administração Trump, porque como a gente estava vendo, vários assessores, secretários, né, equivalente aos nossos ministros aqui, estavam falando do Brasil, atacando o Brasil, e na visão de integrantes do Itamaraty, para bajular Trump. E agora, com essa fala do Trump? Então eles esperam que isso tenha esse efeito de dar um susto na administração Trump, a conferir se isso vai se confirmar. Mas sobre o discurso, a mensagem de Trump a respeito de Lula, o governo Lula está comemorando, porque acham que isso baixa a bola e desarma a estratégia bolsonarista de dizer que só eles têm interlocução com a Casa Branca. A esquerda, muitas vezes acusada de romântica, deu uma aula de realpolitik. Ou seja, a abordagem foi política e diplomática, priorizando o pragmatismo, a realidade, os interesses, em detrimento de qualquer ideologia. A direita, que se gaba do seu pragmatismo, mostrou-se amador e sentimentalista, apegado a rituais vazios e a fetiches ideológicos. Lula, o líder da esquerda, agiu como o príncipe de Maquiavel, impiedoso com a estratégia do inimigo, flexível com os ventos da realidade e absolutamente focado no poder real.